Muito bem, muito boa noite a todos, certo? Bruno aqui. E esse é um vídeo, né? Infelizmente sem as minhas caras aqui para vocês, um pouco menos editado, peço perdão, mas não quis deixar esse vídeo para amanhã, segunda-feira, simplesmente porque amanhã é com pregão ao vivo e tal, fica mais complicado, tá gravando aí 2, 3 vídeos, sempre gravo um, quando dá gravo dois. Esse é um vídeo aqui sobre a Pan-Americano, né? Paranapanema, certo? Foi uma recomendação do Thomas. Thomas, muito obrigado. Vou falar sobre ela, vou começar no gráfico mensal e de repente pode ser a primeira ação dentre das várias ações baratas aqui que eu cheguei a comentar com vocês, que tem uma visão mais negativa do que positiva. Eu vou tentar explicar no mensal coisas importantes, prometo ser breve, certo? O que eu comecei a estudar? Eu sempre começo a estudar, principalmente quando é gráfico de ações baratas, né? As máximas desse cara, certo? E aí eu rodo os estudos do mestre de dividendos e tudo mais. Enfim, eu tenho várias maneiras de estar olhando para o gráfico, mas o que me chamou a atenção foi essa abrupta queda, certo? E principalmente este candle aqui, ó. Este candle rejeitado, certo? Esse candle rejeitado mostra para mim um fluxo que, se a gente analisar para o preço, ele é um fluxo de mais ou menos R$ 5,70, que quando eu pego e coloco o Fibonacci AB igual a CD, eu tenho o topo aqui, ó, certo? E não mais até essa descida. Então, da mesma maneira que é um ponto negativo, este cara vai ser este cara que eu vou entender como fluxo a ser seguido numa compra, certo? E por que esse 0,59 aqui? Porque é o primeiro ABCD desta queda. Então AB igual a C e o D está aqui embaixo. Porque essa pernada aqui graficamente fica muito maior, simplesmente porque o preço chega a perto de zero. Ele está saindo aqui de R$ 8,00 e está negociando hoje a 1,38, certo? Então, se eu falar para você, Thomas, que talvez eu acho que tenha muito mais potencialidade desse papel ir a 60 centavos, certo, do que qualquer outra análise compradora ainda, certo? Então acho que é a primeira ação que apesar do, se eu não me engano, o Barsi é um cara que saiu na mídia comprando esse papel, então assim tem algumas coisas estranhas sobre ele. Vamos lá dar uma olhadinha agora na parte fundamental antes de eu comentar um pouco mais da análise gráfica. Legal, tela fundamentalista nossa aqui dos últimos vídeos, né? Certo? Ela é uma empresa de 61, siderurgia, uma das mais importantes empresas brasileiras de classe internacional na área de metais não ferrosos. Tá? Ela é novo mercado, ótimo. Ela tem 26% de flip float, é bacana, certo? Não é ruim, não é uma coisa bizarra. E o sócio majoritário também não tem grandes quantias, 20% é a Previ, tá legal? Então, o problema é que na Previ, a Caixa e Petros, eu não sei o que Petros significa, preciso dar uma estudada, certo? Mas Caixa, Previdência, Previ, Caixa, com certeza aqui tem um pouco do governo. Então aqui tá esse negócio de 43% que pode te chatear um pouco aí, certo? Principalmente ao quem pediu aí, o Thomas. Quando a gente desce aqui para os indicadores fundamentalistas, indicadores esses que eu vou estressar bastante no treinamento que eu estou fazendo, que vai ser lançado essa semana, a gente tem alguns problemas, certo? E não são poucos não. Né? O primeiro problema que eu encaro é a crescente dívida pública, certo? Para uma não tão crescente ou talvez não crescente receita líquida, certo? Então esse é um probleminha. Quando a gente olha para a receita líquida aqui nesse retângulo aqui, a gente vê uma evolução bacana. Deixa eu colocar uma cor. A gente vê uma evolução bacana, certo? A partir aqui de 1999, blá 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 blá. E aqui a gente cresce, depois decresce, cresce um pouquinho. A gente se mantém entre 5, certo? E 3. Cadê o 3? Aqui, 3.500. Entre 5 e 3.500. Bacana. Só que quando a gente vai para a nossa dívida, a gente vê o que a partir ali de 2012,
a empresa começa a se endividar de forma crescente. E diferente do lucro, que tem altos e baixos e está num range, está numa consolidação, vamos dizer assim, se a gente colocar para o gráfico, a dívida está numa tendência de alta, ela está crescendo. Então isso talvez assuste e até seja o principal motivo ali que os investidores estão não muito afim desse papel, pelo menos está dormente com um viés baixista gráfico, certo? E também a gente pode ver que dívida bruta sobre o PL não está nada bacana, dívida líquida em relação ao EBITDA não está nada bacana. Quando você vê vermelhinho aqui, já indica uma certa tristeza para o indicador em questão, tá certo? Então não é bacana. O ROI, obviamente, a gente vai ver aqui, já posso até pular para o próximo site, que é do Fundamentos. A gente vai identificar que tanto o PL negativo quanto o ROI negativo expulsa eu, né, da maneira que eu tenho simplista de olhar para alguns indicadores fundamentalistas, de dizer que, olha, essa ação aqui pode ser uma ação, além de ser trade, pode ser uma ação para investimentos. Não, no máximo trade, no máximo especulação gráfica de movimentos ali, certo? Então, swing traders aí, day traders aí, esses caras que estariam mais ligados, tá? Então, essa é a minha opinião. É uma ação que não tem nem, assim, sinal amarelo. Apesar de todo o clamor, né? Se a gente colocar aqui no YouTube, eu acho que eu nunca vou esquecer o vídeo do Barsi, se não me engano, é Peman e Barsi, algo assim. Vai sair o Barsi falando pra caramba da Peman. É aí, ó. Por que Barsi tem ações da Peman? Então, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo, certo? Do Vicente Guimarães. Vicente Guimarães tem site, é um cara exposto, não é um cara que fala e some. Certo? É um cara que não como eu, que estou sempre postando, mas é um cara que muito mais experiente do que eu, muito mais gabaritado e que está aí para dar as caras para bater, por exemplo. Tá? Então eu recomendo vocês assistirem esse vídeo aqui, tá? Para entender um pouquinho mais dos porquês. Tá? Eu não vou dar spoiler aqui, né? Vou ajudar também o canal de outros, simplesmente porque conhecimento de mercado financeiro é bom. Gratuito ainda no YouTube, melhor ainda, certo? Por isso que eu me esforço cada vez mais para trazer para vocês aqui vídeos diários, certo? Então, Bruno Mazzoni falando, não sou analista CNPI ainda, sou um trader autônomo, estou dizendo para vocês, olha, fundamentalmente não me apetece, certo? Talvez isso te magoe, Thomas, peço cautela se eu tivesse que dar uma opinião, certo? Peço cautela para você. Então, 60 centavos pode ser que venha, certo? Pode ser que venha a cair 60 centavos, tá? Mais uma quedinha aí. Não acho impossível, mas vamos supor que graficamente a gente quer especular, certo? E aí eu vou trazer para você um ponto interessante. E esse ponto seria o R$1,02. Né? Mais importante do que isso é você saber que este último pullback está aqui em 1,43, certo? Então você vai estar brigando contra a tendência, tá? Várias ações baratas que vocês viram eu comentar aqui, elas fizeram, até uma inscrita comentou uma zoeira aí que eu falei Cerveró, mas é uma brincadeira, mas elas fizeram um ombro, cabeça a ombro já. O que é o ombro, cabeça a ombro? A gente tá descendo, né? Vamos dizer, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo e aqui o fundo. O Cerveró só vai começar a ser chamado Cerveró se a gente tiver, o que eu chamo no mestre de dividendos, por exemplo, de linha de sinal. A gente fazer isso daqui, ó. Porque a gente vai pegar a informação e tal para tentar pegar o ombro, cabeça a ombro, ou COI invertido aqui, que é uma figura de análise técnica clássica. Não precisam de mim aqui, vocês, para saberem sobre. É só pesquisar aí ombro, cabeça a ombro, ou OCO, né? Vocês vão começar a entender essa figura, que é simplesmente uma figura de reversão, certo? Onde nós temos aqui um padrão, já desde 2005 de queda, ó. Tum, 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 tum. E vem caindo, às vezes cai menos, às vezes cai mais. Mas a gente continua aqui, em nenhum momento deu sinal. O sinal para mim, Thomas, tá aqui, ó. Até eu vou estressar aqui de cor diferente para você. Aliás, deixa eu tirar o meu Fux aqui para vocês começarem a ver as coisas brancas de novo. Peço perdão, esqueci. Aqui por uma hora tá bom. Ó, então aqui, por enquanto, tá a minha linha de sinal. Eu vou dar uma estressada nela aqui, beleza?
Então ali está minha linha de sinal. Para que eu fale para você, olha, talvez tenha virado o jogo, eu preciso, certo? No semanal, no mensal, no semanal, não importa. Eu preciso desse sinal, tá? Porque as informações em verde vão fazer total sentido para mim a partir do sinal. Agora, o único sentido para mim é o quê? 1,43 aqui é resistência para baixo. Porque vai continuar com o verde aqui, ó. Certo? Porque ele fez um amarelo. Fez aqui no 1,43. Está titubeando. Se ele fizer um pivôzinho de baixo, eu acredito que ele vai vir pro vermelho. Tá? E o primeiro ABCD, eu posso traçar para vocês de novo aqui, ó. A, B igual a C, D, tá dando aqui no 0,59. Tá dando aqui no 0,59, ó. Tá legal? Então, infelizmente, não vejo timing para essa ação. Não ainda. Certo? Gostaria de ver o quê? Então, para sair do muro nesse último vídeo de domingão, para vocês que colocaram aqui papéis e tal, eu vou estar falando sobre eles na segunda, né? Eu também tô de uma maneira ou de outra lançando o meu café, então eu tô um pouco ocupado, peço perdão para vocês. Mas vídeos todos os dias e vou estar, além de tudo, lançando treinamento antes do carnaval. Então fiquem atentos aí para vocês. Eu vou pular carnaval hoje, teve bloquinho aqui em Jundiaí, muito simpático o bloquinho. E o chupa que é de uva chama, porque aqui em Jundiaí tem vinho pra caramba. Quem não conhece Jundiaí, por favor, visitem e me deem um toque, principalmente se vocês forem amantes de cevada e de vinho. Mas o carnaval eu vou para Minas, certo? Então eu vou ficar um bom tempo lá, mas estou preparando aqui não só vídeos para liberar para vocês de treinamentos gratuitos no carnaval, mas também o novo treinamento de ações baratas. Voltando aqui, tirando o merchan de lado, eu falo para você que essa ação não tem timing para mim, pelo menos não para mim, certo? Então no máximo eu vejo ela lateralizando para mais uma queda. Se você considerar este cara aqui como fundo de 2019, aí sim eu vejo a possibilidade da gente tentar operar não digo ombro, cabeça, ombro, mas uma especulação contra a tendência. Contra a tendência, certo? Que aí seria um movimento mais ou menos assim. Fez um AB, o C preferido meu tá R$1,02, e aí você copia esse cara aqui e lança ele para cima, vai até confluir com essa região aqui. Tá certo? Então 1 e 2 seria o ponto que eu tenho. Se não, se você for mais cauteloso, como quem vos fala, deixa essa ação fora do radar ou deixa um alarme aqui, certo? Deixa um alarme aqui em 1,82, põe um alarme, clica 2 vezes, clica em alerta, põe um alarme. Caso seja rompido esse alarme, aí você ou manda uma mensagem para mim reanalisar, ou você toma suas próprias decisões. Por quê? Porque se ele romper esse cara aqui, ele dá um sinal de compra. E aí o pullback começa a ser não contra a tendência, mas sim a favor de uma reversão, certo? Porque deu o sinal, foi superado uma máxima. Fechar, tem que superar e fechar acima, tá? Quando eu desço para o semanal, a gente vê uma coisa feia, só que tem um interesse aqui, tem um interesse comprador. E aí a gente tenta confirmar com volume. Quando a gente vem para o volume, tem baita volume aqui. Então no semanal, não é que vira o jogo e tudo que eu falei no mensal tá por água abaixo. Não, não tá. Mas já tem um alerta aqui. Já tem volume comprador. Assim como teve aqui e rompeu o fundo do mesmo jeito. Mas aqui tem volume comprador. Certo? Então pode ser que comece a dar um start bom para esse setup aqui, ó. Então, ó, vejam como a linha de pescoço no semanal do Cerveró tá mais ou menos aqui, assim, ó. Vamos dizer, aqui. Certo? Tá brigando nessa linha de pescoço aí de um possível Cerverozão aqui, ó. Então é esse cara que eu pretendo. Não confio nesse fundo nem nesse, certo? Eu confio neste fundo aqui. E eu preciso de uma retração. Uma retração um pouquinho melhor. Então vamos ver se a gente consegue. Trago as informações de média.
péssimo no semanal, certo? De 200 ainda, mais péssima ainda. Então veja que as outras ações eu falava, olha, tipo um canal, tipo uma banda de Bollinger, certo? Só que como suporte. Essa aqui é a banda de Bollinger como resistência, então contra a tendência ainda. Eu teria que abaixar para o diário. E aí no diário eu quero dizer que, olha, cruzou a média aqui, beleza, mas eu não vou falar que está numa configuração legal. No diário eu faria algo assim, ou algo assim, ó, certo? Uma LTB talvez entre esses dois caras aqui, certo? E eu esperaria um pullback vendedor maior, certo? Maior. Esperaria um pullback vendedor maior. Então essa é a LTB. Então infelizmente, Thomas, não é que eu peço perdão, porque eu também tenho que ser sincero, honesto, não é uma ação que me apetece, cara. Em nenhum dos pontos. Você veja que eu estressei bastante no mensal, trouxe pro semanal e depois vim pro diário. O único ponto positivo é de fato a violência no volume aqui. Só que, por exemplo, o Barsi, comentei, o cara pode ter comprado um monte aqui, ó. Opa, cliquei aqui no botão errado. O cara pode ter comprado um bom lote aqui, certo? Mas ele vai comprar de novo aqui. Ele tá comprando aqui e tal, ele quer pegar o mais barato possível. Então é uma ação para monitorar? É, mas coloca alarmes, ó. Vou colocar o alarme em 1 e 2. Coloquei alarme aqui em 82. Se esse cara romper um ou outro, eu vou ser avisado, certo? No momento, cara, a volatilidade está se contraindo e a gente está numa tendência de baixa, ou seja, a maior probabilidade é desse cara vir para baixo. Minha opinião, Bruno falando aqui, certo? Falei, tagarelei, né? Fazer o quê? Esse foi um vídeo aqui para fechar o domingão. Lembrando que amanhã, segunda, eu tenho alguns ativos aqui, a BPAC, eu tenho a Home 3, certo? Para falar, BPAC, tenho a Sula 11 do Matheus, tem algumas aqui ações, mas eu também vou comentar sobre biohacking. Faz tempo que eu não posto algum conteúdo sobre biohacking. Amanhã eu vou falar sobre coenzima Q10, que é um suplemento nutrópico que eu utilizo, certo? E vou falar sobre ela condensada com café, que é o produto que eu estou lançando aí nos próximos meses, não, depois do carnaval lançarei o Café Fit oficial, que é o meu hobby aí, nutrição, biohack, performance. Certo? Feito isso, grátis por todas as críticas negativas e construtivas que vocês têm me dado aqui no canal sobre os pitacos que eu tenho dado, né? Tô estudando pra caramba para formular esse novo treinamento sobre ações baratas, porque vai envolver fundamentalismo dentro disso, e também eu vou colocar ele no Mestre de Dividendos. Então você que é aluno do Mestre de Dividendos, você vai ganhar mais um módulo, certo? Mais um módulo bem pesado, bem legal, realmente para trazer total valor. E quanto mais pessoas entenderem o gráfico como eu entendo, melhor é, porque a gente começa a enxergar mais oportunidades. Eu só tenho 2 olhos. Certo? Feito isso, vejo vocês amanhã aqui no canal. Muito obrigado. Batemos aí 6.000 inscritos. Daqui a pouco não vai dar mais para fazer as promoções, porque começa a bater vários e vários. Então a próxima promoção tá aqui já agendada para 7.000 inscritos. Quando a gente chegar a 7.000 inscritos, eu vou bolar aqui um esquema pra gente beneficiar e presentear toda essa comunidade que vem crescendo. Abraço, Brunão aqui. Até amanhã, segundona. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.